Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, garotinhos e garotinhas do canal de musculação mais bem nutrido do Brasil. Eu estou aqui como convidado dessa rapaziada aí para falar hoje sobre nutrição com vocês. Meu nome é Vinícius, faço faculdade de nutrição na Universidade Federal de Viçosa e vamos que vamos. Isso aí. Muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sou Samuel Araújo, só para lembrar. Eu sou Danilo Laviola e sejam bem-vindos ao canal Musculação Raiz. Para começar, vamos para a nossa primeira pergunta. Como dizia o filósofo, quem cresce natural é planta? Pois é, cara, olha, essa pergunta aí você já está me jogando num fogo cruzado, mas vamos lá. Vou colocar dois lados da moeda aqui, né? A questão do crescer natural, né, a gente consegue até um determinado limite, que é o que a gente chama de, né, limite fisiológico. Então, uma pessoa, infelizmente, ela não consegue, mesmo que ela coma muito bem, que ela faça um treino muito bom, ela não consegue, né, ganhar massa muscular indefinidamente para sempre. Né? Você precisa ali, por conta de quanto mais massa muscular, mais difícil ser de acrescentar mais massa muscular, você chega, né, num limite natural ali. Agora, quando você busca, né, ganhos de massa muscular acima desse limite, pode ser utilizado algum esteroide anabolizante com esse intuito, que é o que a gente observa, por exemplo, nos fisiculturistas. Porém, né, a gente precisa ressaltar sempre aqui para quem está assistindo a gente, que esses esteroides anabolizantes eles também trazem diversas consequências para a saúde. Então, isso que tem que ficar bem claro. Pessoa que decida levar essa vida de atleta, ela tem que ter consigo uma equipe multiprofissional para que ela também, né, cuide muito bem da saúde dela. Eu acho que tudo depende de onde você quer chegar. Qual que é o seu objetivo? O que você vai fazer com aquilo? É só para fazer uma foto bonita para o Instagram? Aí não vale a pena, né? É muito perigoso, eu acho que é um gasto muito alto só com uma foto bonita, só para vestir a camisa apertadinha. Aí é melhor comprar um número menor, né? De roupa. Eu acho que é mais interessante assim, do que realmente assumir esse risco. Ou tirar uma foto mais perto da saúde, eu também acho que não vale a pena, né, investir nisso aí. Sim, o esteroide pode ter basicamente duas finalidades, né? Ou você realmente quebrar esse limite que o Vinícius falou, que é o limite fisiológico, ou você chegar de um ponto A ao ponto B um pouco mais rápido. O que você demoraria, de repente, dá um exemplo, 3 anos, talvez em 1 ano você atinja. Então, para uma pessoa que quer competir, isso seja ideal. Mas aí tem que ponderar, porque toda escolha, ela traz uma renúncia. Então, você vai ter que realmente pensar na sua escolha, porque ela vai ter consequências. Né? Não existe almoço grátis. E, Danilo, acho que você falou uma coisa aí bem legal e bem interessante a gente ressaltar. Quando você pega, por exemplo, né, a minha pesquisa em Viçosa, né, eu fiz meu TCC sobre o uso de esteroide anabolizante dentro de um ambiente de academia, e o curioso, cara, é que quando você vai ver a prevalência desse uso, né, ou de pessoas que já usaram, ela é muito alta. Né? Então, assim, no meu TCC, mais ou menos, deu uma amostra de 10% de pessoas que já fizeram um uso de algum recurso ergogênico farmacológico, ali, algum esteroide anabolizante, e que frequentavam academias. Então, embora você, por exemplo, como você disse, é um recurso que pode ser utilizado para você acelerar o processo dessa pessoa chegar, né, ou sair do ponto A e chegar até o ponto B, na prática você observa muitas pessoas usando isso como um atalho, né? Elas não treinam bem, não comem bem e buscam um recurso farmacológico como forma de chegar mais rápido, mas sem fazer o mínimo possível. E esse chegar mais rápido, muitas vezes ela chegaria ali só contornando o que ela faz de errado na alimentação e no treino, e não necessariamente precisaria usar um esteroide, e, né, por ela usar, ela também não teria todos os problemas de saúde que seriam acarretados por esse uso. Então, tem que ter muito cuidado. Que o pessoal tem essas vontades, né? Vamos falar que a gente não tem vontade. A gente vê o Fábio Giga, vê o Felipe Franco, isso aqui é cada que ele tá mano, né? Mas realmente é um preço muito alto. Mas essa vontade de pular etapa, de subir muito rápido, é reflexo, cara, do nosso estilo de vida, assim, da questão de ansiedade mesmo. Isso reflete como que a gente é, né? Ó, a gente pode trazer uma analogia, pensando com as redes sociais.
uma mensagem, que antes você escrevia uma carta e esperava, sei lá, um mês para receber uma resposta. E agora você fica ansioso, sei lá, passou 30 segundos, a namorada não respondeu, o cara não respondeu lá sobre o trabalho da universidade, você tá doido, você quer que aquilo aconteça muito rápido, né? Você quer que tantas curtidas sejam alcançadas muito rápido, e você fica naquela, né? Não, tem que ser rápido, tem que ser rápido. E você não aprende esse processo de esperar mesmo. E isso vale para dentro da academia. Você chega ali, não tem aquela paciência de ganhar força, já quer tacar um pouco mais de peso e faz o negócio tudo envergado. Não tem paciência, igual o Vinícius falou, de aprender a comer, saber o que comer, e quer passar na frente. Ou, sei lá, treinou um ano, nossa, já não alcancei o platô. Bati um platô e não consigo subir mais. Então, acho que não é só um negócio que é dentro da musculação, ou, né, musculação, nutrição, mas é da vida em geral, né, do estilo de vida de todo mundo mesmo. Nós somos mais ansiosos, eu não vou mentir, eu olho na minha espelho e falo, poxa vida, tô levantando peso pra caramba, e parece que eu não tô saindo do lugar. Né? Você fica frustrado mesmo, mas realmente é um negócio de se educar. É o cara aprender a pensar, pô, eu vou ser um atleta, eu vou viver da minha imagem, né? Eu preciso realmente fazer isso, ou dá tempo de esperar um pouquinho mais, é melhor ter paciência, aprender a comer o negócio direitinho ali, criar vergonha na cara e fazer minha própria comida, né? Porque eu sou um monte de vaca, não vou ficar comprando comida não, que ninguém aguenta, né? Você tá doido. Mas eu acho que vai muito nessa linha, sabe? Para tudo. E acho que assim, a população mais nova, né, as gerações mais novas estão crescendo nesse estilo também, de coisas aceleradas. E é o A que você tecnologia falou, vai né? mudando muito rápido e a gente, isso repercute em tudo que a gente mexe. É o que você falou, assim, às vezes a pessoa começou a treinar um ano e ela às vezes estagnou ali por diversos motivos, mas ela também não tem um profissional de educação física, ela não tem um nutricionista acompanhando ela, e ela fala assim, não, cheguei no meu platô. Às vezes ela tá assim, ó, anos-luz do platô dela, pode melhorar muito, e aí por erros, às vezes, de não ter um acompanhamento, acaba, né, cometendo um deslize e caindo no uso, ou um amigo indicando, de um esteroide anabolizante. É uma situação bem complicada. E traz muita consequência para a saúde, que acho que assim, o jovem, principalmente que usa mais, né, acaba não pensando, pô, quando eu tiver, sei lá, tantos anos, 40 anos, 50, o que isso vai representar para mim? Talvez a lesão, o prejuízo que causa no organismo, agora com 20 e poucos, 30 anos, você não sente. Mais para frente, pode fazer falta ali, né? Acho que eu não tenho essa capacidade de pensar um pouco mais à frente. E quando você fala assim né, dos riscos do uso, né, principalmente na população jovem, né, dessa população que busca estética, provavelmente se você perguntar, a maior parte delas, elas possuem medo do quê? Dos colaterais que são aparentes na estética. Então, assim, os clássicos, espinha, a ginecomastia, uma hipertrofia de clitóris, por exemplo, nas mulheres. Então, assim, são esses que você pergunta para a pessoa o que você tem medo, por que você não usa. Normalmente são esses que as pessoas vão lembrar de primeira, né, batida ali. Agora, os principais, os mais problemáticos, eles não são esses, eles são principais, são relacionados à saúde cardiovascular. Então, né, pelo uso do esteroide anabolizante, você tem um risco muito grande de infarto, você tem um risco muito grande de morte súbita, e você, né, já foi feito algumas pesquisas, inclusive uma bem recente, que mostra que o risco de uma pessoa morrer por qualquer mortalidade, assim, por qualquer causa, é 3 vezes maior se ela usa um esteroide anabolizante do que se ela não usasse. Isso porque, normalmente, essas pessoas elas possuem outros fatores de risco. A população que usa é uma população propensa a ser mais agressiva, é uma população propensa a cometer uma série de outros delitos que podem ser causados ou não pelo uso do esteroide anabolizante, entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa sempre ponderar. Sempre ter uma cautela, porque os principais problemas, né, além dos cardiovasculares, são relacionados à saúde do sistema nervoso central. Então essa pessoa, ela às vezes comete suicídio, comete agressões, porque o esteroide ele tem
essa farmacologia de ação do sistema nervoso central, inclusive foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial para aumentar a agressividade dos soldados. Então, assim, é o segredo do Capitão América. Realmente. Fica aí o comentário. Ainda nesse aspecto de saúde, a gente tem muito fármaco que ele é hepatotóxico. Então, pensando nessa molecada de hoje, que às vezes quer treinar, quer utilizar um esteroide, quer beber, isso é muito complicado. Sério, eu queria ver a cara do fígado do Gustavo Lima. Eu queria ver o que ele ia falar quando ele vê o Gustavo Lima com um litro de cachaça na mão. O olhar de desespero do fígado dele. Porque pra quem acha que aquele cara, naquele estilo... Nossa senhora, jogou praga pra mim. Naquele estilo de vida dele, né? Live pra lá, live pra cá, cachaça pra dentro, ficar daquele tamanho e num tempo recorde que ele alcançou, né? Quem é fã de sertanejo aí já viu como é que ele cresceu na carreira. Então, acho que o pessoal não imagina aquilo, né? E acho que ele e as outras celebridades do mundo fitness, vamos pensar assim, né? Trazem, mascaram, na verdade, né? Você vê ali que esse cara com o corpo foda pra caramba, pô, não dá nada. É só ter um dom médico do meu lado que eu vou resolver tudo. Não é bem assim. Não é simples assim. E eu acho que quando eles escutam a gente falando, não faz isso não, pensa um pouco mais, vale a pena se esperar, isso não é chato, é medroso. Eu realmente, vamos admitir, eu morro de medo. Se não desse nada, eu já tinha tomado. Né? Um pouquinho grande. Mas... Eu particularmente tenho uma visão sobre isso da seguinte forma, né? É uma pessoa que quer ter, mesmo que, né, vamos dizer, vai trilhar uma vida de atleta, né, pensa em competir, ou gosta, né, ou quer viver isso, ok, né, você tem uma justificativa ali que é dela, individual, e ela que vai, né, ter que lidar com todos os problemas. Agora, uma pessoa que quer ter uma vida normal, que só quer ter só, às vezes, uma quantidade de massa muscular acima do padrão, ou quer ter um percentual de gordura um pouco mais baixo do que a média, não é difícil a gente conseguir isso sem o uso. Então, isso que tem que ficar claro. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas eu só vou conseguir um shape legal, só vou ter que conseguir um físico bacana, né, se eu fizer o uso. Não, né? Isso daí é uma pontinha do iceberg. Você, antes de qualquer coisa, você precisa de ter um estilo de vida saudável, de ter uma rotina de treinamento, uma rotina de dieta muito bem definida. E aí eu acho até curioso para a gente pegar para comparação, que são os físicos ali de 1930 para trás, né? Que são físicos ali classicamente naturais, até porque não tinha a síntese de qualquer composto derivado de testosterona antes disso. Então, quando você pega esses físicos, né, os campeões ali de fisiculturistas, né, os físicos mais clássicos da época, você observa que é possível, mesmo sem qualquer recurso farmacológico, né, ter um físico bem trabalhado, ter um físico estético, ter um percentual de gordura baixo. E detalhe, né, nessa época a gente não tinha diversos outros recursos que hoje a gente tem. Então, assim, como a ciência evoluiu ainda mais, obviamente é possível você construir físicos melhores, né? O conhecimento evoluiu, você consegue construir físico melhor sem usar esteroide anabolizante. Então, assim, não é fator limitante. É isso que é importante a gente bater na tecla aqui e ressaltar para a galera que está assistindo a gente. Acho que o importante é isso. É você entender, o negócio a gente estava falando. Onde você quer chegar, para que você quer ir. É isso. Porque se realmente é um atleta, ele não vai chegar lá limpo, ele não vai nem chegar lá, né? Porque todos os outros estão usando. Então não tem como você competir com quem está diferente de você, né? Agora, quem é réis mortais como a gente, não vejo realmente essa necessidade, né? E, como eu disse, a questão do pessoal... Os atletas têm o objetivo deles. O pessoal que está mais na mídia, eu acho que um problema é aquilo que você estava preocupado. Fazer uma apologia. Eu não estou discriminando quem usa, né? E nem enaltecendo. A gente só tem que deixar claro para o pessoal que tem as duas opções. Uma provavelmente vai ser mais puxada que a outra, vai ter mais consequência, mas
Existem as duas formas. E se alguém tá assistindo a gente aí que usou e tem um braço aí fino, que tem um corpo zoado, cara, você usou errado. Fez merda. Já que vai usar, usa direito. Vai fazer um negócio, tem que fazer bem feito. Eu não vejo problema. O cara quer usar, beleza. Mas vamos fazer por onde? Você vai treinar direito. Formas... E existem formas da gente contornar todos os problemas, né, com acompanhamento profissional, né, seja no treinamento para você treinar bem, agora dentro da nutrição para minimizar esse risco cardiovascular, dentro da medicina para contornar alguns problemas que podem ser gerados com esse uso. Então, assim, a gente precisa sempre, a pessoa que optou por essa vida, né, eu acho que aqui talvez possa ter alguém que possa assistir a gente que está pensando nisso daí, ela tem que saber que uma coisa, além de todas as decisões, é muito importante, o bolso dela, né? Ela vai precisar, né, desembolsar ali uma certa quantidade de dinheiro, porque não é barato, além do produto não ser barato, né, todo o acompanhamento, tudo que envolve uma pessoa que faz o uso também não é barato. Então a gente precisa sempre, né, ter isso em mente. Acho que assim, eu não sei quanto que custa esses negócios, né? Mas eu acho que o mais barato é o produto mesmo. Porque o que está em torno que fica caro. A questão é a seguinte, Samuel, hoje quando você vai pegar, né, vamos dizer assim, as fontes de vendas, a maior parte dos laboratórios que produzem são laboratórios undergrounds, né? Então você compra ali de uma matéria-prima fria, que você não sabe. Então, às vezes você vem droga do Paraguai, ou às vezes é uma cozinha ali, né, dentro de um quintal de casa, sem qualquer condição higiênico-sanitária mínima para fazer a confecção dessas drogas, e aí isso chega na casa do indivíduo, e esse indivíduo vai aplicar aquilo que às vezes ele nem sabe o que é, às vezes contaminado dentro do seu corpo, entendeu? Então, assim, quando você vai para dentro, né, de uma farmácia e compra uma coisa patenteada, você tem uma segurança um pouco maior. Agora, tem esses problemas. A grande maioria não faz esse uso, né, dentro da farmácia porque é muito caro, né? Quando você compra, vamos dizer, uma mercadoria contrabandeada, uma mercadoria ali de um laboratório underground ou da internet, ou seja, essa mercadoria não paga imposto, então esse indivíduo consegue colocar um preço mais barato, você não tem todos os gastos e custos ali, né, para uma regulamentação. Então, tudo isso barateia o produto, porém traz mais riscos para a pessoa que está comprando. Então, a gente tem que ter uma certa cautela. E para quem vende, é um crime de saúde pública, né? Se for pego, responde criminalmente por crime de saúde pública. Então, assim, é bem complicado e tem um risco muito grande também. Pois é. Eu não sei. O pessoal precisa tomar cuidado. Sim, uma das principais coisas que a galera tem que entender com relação ao esteroide anabolizante é que ele é um potencializador de resultados. O que é muito comum é a galera comprar o esteroide, comprar um suplemento, comprar qualquer coisa e apostar naquilo ali enquanto algo milagroso. Pô, meu resultado agora vai vir, porque agora eu estou tomando isso aqui, eu estou utilizando esse suplemento X ou Y e estou usando o esteroide tal. Então, meus resultados virão. Isso é um resultado, ele não vem disso. Ele vem da sua rotina, da sua consistência, dos seus hábitos saudáveis, do seu sono, que você dorme direito, do seu treino que você faz com a intensidade adequada para você, não o treino que você pega de blogueira da internet, da sua dieta direcionada para você. Eu já conheci pessoas aqui em Viçosa mesmo, utilizando 5 drogas diferentes, mas fazendo 2 refeições por dia. E procurando saber por que droga que eu posso tomar mais para melhorar os meus resultados. E quando tudo estava errado, o cara comia 2 vezes por dia e estava usando 5 drogas já. Quer dizer, a droga acho que não estava faltando, não, né? Ou era droga, né, de uma procedência, talvez. Psicotrópicos, né? Psicotrópicos, exatamente. Também, eu acho que é isso que a gente falou mesmo. É que a pessoa quer um resultado rápido, não sabe fazer por onde. E não quer procurar o caminho, como falar, o caminho das pedras, um caminho mais demorado. Né? Não quer ir naquele que tem mais trabalho. E eu acho que, na verdade, se eu pensar, o cara que toma
alguma coisa, ele tem, acho que é mais trabalho ainda que o natural. Porque se eu estou pagando para ter aquele tanto de coisa, eu vou ter que comer direito. Eu não vou ficar comendo da minha cabeça. Eu vou pagar um nutricionista. Eu não vou ficar montando o treino da minha cabeça. Bom, eu penso que não, né? Então eu vou ter que pagar um cara para montar para mim. Eu vou ficar com medo, vou ter que ir no médico. Então, ele está tendo mais trabalho ainda. Isso aí seria o Mas ideal, né, Samuel? É. Assim, quando a gente pega na prática, não é isso que acontece. A pessoa às vezes faz tudo na coxa e por isso que às vezes o resultado é medíocre, né? Às vezes é um resultado ali muito pequenininho, como nem perto do que poderia ser. E eu acho que a questão do esteroide é assim, é como o Danilo falou. O ponto principal dele é que vai, né, utilizar, que para quem utiliza, que você consegue se recuperar mais rápido, né, de uma rotina de treinamento. Então, por exemplo, o que ele faz na prática? Você consegue treinar mais sem ter todos os problemas relacionados a um treino excessivo. E por ele você conseguir treinar mais, você consegue se adaptar com, né, nesse treino a mais e por isso construir uma quantidade de massa muscular acima da média. O esteroide não é milagre. Essa capacidade regenerativa, essa capacidade de cansar, demorar mais para cansar no treino, te ajuda a ter essa resposta adaptativa depois bem melhor. Perfeitamente. Então, assim, às vezes você pega uma pessoa, assim, eu vou falar, só repetir o que eu falei no início para ficar bem claro aqui para quem está assistindo a gente. Aí você pega uma pessoa que está usando, ou que busca usar como forma de atalho, né, para fazer o que ele não está, para justificar o que ele não está fazendo, né, na dieta, ou no treino, ou no descanso. E não. Se você quer ter uma vida diferenciada, se você quer viver como um atleta, por exemplo, você, antes de usar, acerta tudo para trás, já está tudo certinho, já, né, vamos dizer, está treinando já há bastante tempo, os resultados já estão vindo muito lentamente. Quer usar? Quer, né, colher frutos diferenciados, mas também sabendo que você vai ter resultados negativos com isso? Cara, aí é sua opção, você que vai decidir isso daí, mas a gente sempre recomenda buscar uma orientação profissional para fazer uma coisa mais certa possível. Eu acho que assim, como nós somos basicamente, né? Basicamente não. Como nós somos, no geral, profissionais de saúde, então acho que a principal e a primeira coisa que a gente tem que falar é isso, igual você falou. Primeiro essa orientação. Olha, se organiza primeiro. Depois que tiver tudo organizado, realmente agora é isso que você quer? Beleza. Não vou te abandonar. Vamos te ajudar. É a sua escolha. Perfeitamente. Mas aí, digamos que esse cara resolveu tomar, tá tudo certinho, a dieta dele, ele vai conseguir comer mais, o que vai mudar para esse cara? Então, olha só, dentro da dieta de um fisiculturista, vamos botar assim, vou falar dos dois, que natural para um hormonizado, às vezes você observa na prática, vou falar na prática primeiro, uma pessoa assim, nossa, estou hormonizando, então eu preciso comer mais proteína, né? Talvez esses dois já tenham escutado isso daí dentro da academia. Porque eu consigo... A justificativa normalmente, porque eu consigo sintetizar mais, preciso de mais para construir mais músculo, enfim. Porém, quando a gente pega o balanço de nitrogenado, por exemplo, que é o quanto a gente gasta... Porque, na verdade, durante o dia a gente tem um negócio que a gente chama de pool de aminoácidos, né? Então, o nosso músculo frequentemente está sendo quebrado e está sendo construído durante o dia. E aí, quando você usa um esteroide anabolizante, embora você possa, né, aumentar um pouquinho a síntese, o impacto maior é que você reduz a quebra. E isso tem que ficar claro. Por você reduzir a quebra, não necessariamente você precisa de consumir muita proteína, porque você não está quebrando tanto quanto você quebraria se você fosse, por exemplo, um indivíduo natural. Então a gente fica ali perto, vamos dizer assim, para uma pessoa que busca resultados diferenciados para ganho de massa muscular, não tem tanta diferença para ser um natural ou ser um hormonizado no que tange a proteína. Por quê? Fica sempre ali próximo dos 2 gramas por quilo de peso, podendo subir um pouquinho, podendo descer um pouquinho, dependendo de como está a composição ou como está a fase da dieta desse indivíduo. Agora, o que mais implica e impacta no
numa pessoa que está querendo, né, que está usando um esteroide, é no consumo de carboidrato. Por quê? Quando você pega e coloca doses suprafisiológicas de algum recurso farmacológico, esteroide, você tende a piorar o que a gente chama de resistência periférica à insulina desse indivíduo. Então, a metabolização de energia de carboidrato dele fica prejudicado. Então, para você não piorar ainda mais, não é interessante você sujar, entre aspas, muito essas fontes de carboidrato. Então, por isso que é muito comum, quando você pega fisiculturistas, né, indivíduos que fazem dieta, evitar, às vezes, um pão, sempre buscar assim, fontes de batata, arroz, fontes assim, mais complexas no que tange o carboidrato, para que você não piore tanto a mais essa resistência periférica à insulina, entendeu? Então, é isso que fica aí de dica. E o problema, né, quando a gente fala do esteroide na nutrição, é esse risco cardiovascular. Então, você precisa sempre dar fontes de gorduras boas, talvez uma suplementação de ômega 3 para evitar ainda mais risco cardiovascular. Então, assim, esses contornos. Então, aí você falou essa questão de não sujar, né, a alimentação. Aí eu volto de novo nas celebridades. Volta e meia você vê os caras dizendo, não, tá querendo crescer comendo batata doce, vem cá na pizza, hambúrguer, né, que é treinão, cheio do McDonald's lá. É claro, uma dieta ou uma refeição ou outra, sei que não vai ser um problema. Mas acho que passa realmente a ideia de novo, não, você tem que comer isso. O que o nutricionista te falou lá, não dá certo. A questão é assim, você sempre manter um padrão, né? Às vezes um indivíduo vai fazer uma refeição livre no final de semana, mas uma refeição livre perto de uma semana não tem tanto impacto assim, sabe? O grande problema é o quê? Você todo dia tá comendo alguma coisa, alguma pizza, um hambúrguer, porque existe, né? Claro, quando a gente fala de indivíduos, tem a individualidade aí de cada um, e vai ter pessoas que vão preferir comer pizza e ganhar mais massa, ganhar mais gordura, né, nesse processo de off sujo. Né, que é o que acontece, uma resistência periférica à insulina prejudicada e você empurrando comida, o que vai acontecer na prática é que você vai ganhar muita gordura junto. Então, você observa, às vezes, um cara que faz um off, né, dessa forma, mais barrigudinho, com uma dobra um pouco mais espessa. Então, às vezes, o que vai acontecer quando ele for fazer um pré-contest é que, para ele perder tudo isso, ele vai abrir mão de uma certa massa muscular junto. E, às vezes, o off, se você for pegar aqui, o off parte de construção de massa muscular, não vai valer a pena ele ter feito sujo, porque no pré-contest ele vai perder, tendo que fazer um pré-contest mais agressivo para perder tudo que ele ganhou de gordura, entendeu? Entendi. Aí, dependendo do que for, o cara acaba aplicando outra coisa. Aí ele já vai começar a abusar de mais, né, mais substâncias. Aí, que, por exemplo, o que aconteceu em 2017 com um fisiculturista, né, o Dallas. Não sei se vocês estão por dentro dessa notícia. É um cara, um fisiculturista, que, né, já era pró nos seus 20 e poucos anos, então era um cara assim, muito promessa, porém, né, era por ser promessa e por ser queimar etapas, igual a gente estava falando no início, né, que a pessoa quer chegar no ponto A até o ponto B mais rápido, usou muitas drogas, e esse compilado de drogas fez com que ele desenvolvesse, né, diversas patologias. Um coração muito hipertrofiado, por exemplo. Ele morreu, né, teve uma morte súbita, e aí na autópsia dele saiu que o coração dele tinha mais ou menos 2 vezes um coração humano. O fígado era um fígado de um tamanho de 3 vezes maior do que um fígado normal. E aí o coração com uma capacidade muito reduzida, um fígado totalmente, né, com quase um processo de cirrose hepática. Você tinha alteração de HDL e LDL, um LDL lá nos ares e um HDL lá embaixo. Então você tinha uma descompensação de dislipidemia ali muito grande. E além do mais, você já tinha um carcinoma, um câncer de tireoide, que não foi a causa da morte, porém já estava desenvolvido e que traria a ele problemas no futuro. E a causa da morte dele ainda fica, né, em dúvida se foi por conta de uma aplicação exagerada de insulina ou foi de fato um infarto. Então, assim, é um estilo de vida que, né, precisa ter muita cautela, né, para quem queira entrar,
porque, né, quando você pega na mídia social, vamos dizer, Instagram, no YouTube, a gente tem muita informação. Só que é muita informação enviesada de quem usa. Às vezes é uma pessoa que já é patrocinada por uma empresa, né, por uma farmácia, digo farmácia nesses laboratórios undergrounds, né? Então já é patrocinada, então você tem o viés de venda, você tem o viés de uso ali da pessoa, não, eu uso, me sinto bem e tudo mais. Porém, né, quando essa pessoa compartilha um conhecimento, quando ela compartilha a experiência dela, normalmente ela não compartilha os problemas que aquilo ali gerou, né? Então você observa muito, assim, quando você pega trabalho científico para ler, problemas dentro de casa, né, pensando em agressividade, a pessoa fica, o que a gente chama de short fuse, né, que é um pavio curto, a pessoa fica ali totalmente estourada, né, às vezes é uma coisa que ela conseguiria, às vezes, relevar tranquilamente. Mas isso aí já é uma predisposição. Então, é uma predisposição, mas o esteroide ele causa também. Então, por isso que existia um uso na Segunda Guerra Mundial para aumentar a agressividade dos soldados. Então, assim, a gente tem uma estrutura no nosso cérebro que se chama amígdala, né? Essa estrutura ela é responsável basicamente por 3 coisas: controlar a nossa impulsividade, a nossa agressividade e a nossa ansiedade. E quando você usa um esteroide anabolizante, essa estrutura hipertrofia. Por quê? Porque ela aumenta a função. Então você aumenta impulso, você fica mais impulsivo, você aumenta a sua agressividade, você aumenta mais a sua impulsividade. Por isso que às vezes você observa, né, teve até um caso que foi noticiado recentemente, que um marido teve um caso de feminicídio, matou a esposa. E aí foi atrelado aquilo ao uso do esteroide anabolizante. Por quê? Embora, claro, você tenha uma predisposição, e a gente não pode falar assim, não, foi o esteroide, não tem como a gente falar isso, porque tem outros, né, tem a questão psíquica que envolve tudo isso daí, o esteroide pode ter contribuído para ele ter ficado mais impulsivo e mais agressivo, e aí sim, né, desencadear com mais facilidade alguma coisa que já seria desencadeado no futuro. Então, né, tem que ter uma certa cautela quando há esse uso, né, para as pessoas entenderem que não é somente problemas físicos, né, problemas bioquímicos que vão ser gerados. Existe os problemas, né, psicológicos. A pessoa fica mais depressiva. Na verdade, fica um transtorno de humor, né? Em uns momentos ela fica muito hiperativa, em outros ela pode ficar mais depressiva, então isso varia bastante. Galera, então só para fechar esse vídeo aqui, um resumo rápido do que aconteceu da nossa conversa. Basicamente, falamos de esteroide anabolizante, essa questão de crescer natural ou sobrenatural, vale a pena ou não? Conclusões. Depende do seu objetivo. Nós somos profissionais de saúde. A nossa obrigação não é falar se você pode, se você não pode, se você deve ou se você não deve. Nossa obrigação é te orientar para que você tome uma decisão que seja o melhor para você. Você deve se perguntar, para que eu quero tomar isso? Eu vou competir? Eu dependo realmente do meu corpo para alguma coisa? É o meu trabalho isso? Até que ponto e o que você está a fim de sacrificar pelos seus objetivos? Eles realmente são tão grandiosos que tem necessidade de você arriscar a sua saúde para isso? Depois de você responder essas perguntas, e depois de você estar treinando direito, com a intensidade adequada e o treino adequado para você, com uma rotina de sono adaptada, dormindo 7, 8 horas, que é o mínimo para você descansar e realmente conseguir recuperar o seu corpo. Você ter procurado um profissional de nutrição bom para organizar a sua dieta e fazer um plano adaptado para você. Aí realmente está tudo certo, eu realmente quero passar além, tem necessidade? Ok, aí você vai procurar um médico, quem vai saber te orientar, organizar todo o ciclo para você, organizar tudo que você tem que tomar, porque não é só tomar o esteroide anabolizante. Não adianta entrar no YouTube aí e pegar aquele cara com a máscara do Jason que te ensina a fazer ciclo, não, e seguir aquela merda, que vai dar zebra. Então, procure um profissional para todos esses fins. Esclareça, tenha na sua mente limpo e claro para que e por que você quer fazer isso. A partir daí, você decide se de fato você vai utilizar ou não. E o esteroide, ele é um potencializador de resultados. Assim como ele potencializa a questão de ganho de massa, de hipertrofia muscular, o seu rendimento no treino. E um detalhe, não é só fisiculturismo, gente, que utiliza anabolizante.
outros esportes, ou quase todos os esportes, utilizam de algum hormônio ou outra substância que vai potencializar os resultados daquele esporte. Então, não pensem também que é só o fisiculturismo que utiliza. Outros esportes também utilizam. Mais alguma coisa para complementar? Podem complementar para a gente fechar com chaves de ouro. Bom, eu acho que a gente pode fechar e só dizer assim, né, que o ciclo perfeito, quem vai te ensinar a fazer um ciclo perfeito é o nutricionista e o educador físico. E qual que é o ciclo perfeito? Treinar pesado, comer bem e recuperar. E aí é só repetir e esperar. Boa. Claramente, para ele não está funcionando, gente, mas para vocês aí vai dar certo, eu confio. Rapaz, fala, não estou te ouvindo. Muito bem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, curtam e compartilhem. Enviem para os amigos que querem ficar fortes, né? Ficar bonito não vou falar, porque claramente beleza, né, gente? Vocês podem ver no vídeo aqui, não está resolvendo, a galera está ficando com o físico melhor, é belo, não está ficando, não. Então, envie para o seu amigo e curtam o nosso vídeo. Um abraço e fiquem de olho nas nossas dicas. Até mais. Tamo junto.